Olá, gente, tudo bem? Vamos lá? Continuando a nossa revisão. Como foi a construção do espaço brasileiro? Preste atenção, nós tivemos uma diversidade de modo de vida, né? Antes da colonização, vários e vários índios, vários e vários povos indígenas, tá? Eles povoavam aí o nosso Brasil. Como você verifica aí pelas cores e pelas legendas, os troncos linguísticos dos mais diversos aí você pode observar, né? E aí, na verdade, na época da conquista portuguesa, nós não tínhamos esses limites geográficos, mas nós tínhamos índios espalhados aí por todo o nosso território brasileiro, tá? Então, a nossa nós tivemos, em verdade, uma experiência de muitos e diferentes povos, né? Encontros e desencontros, construção, criação, destruição, adaptação de modos de vida, modo de pensar, modo de comer, modo de conviver, tudo isso em razão desse choque cultural que nós tivemos ao longo do tempo. Tá? Primeiro contato aí dos europeus foram os portugueses aí com os indígenas, né? Tá? Pedro Aquaí, a frota de Pedro Álvares Cabral, viagem de Cabral ao Brasil aí, revelando aí esse contato aí do povo europeu com o povo americano indígena, tá? A nossa cultura, o nosso povo, ele é inclassificável, exatamente porque é formado por essa mistura de branco, de indígena, de negro, não é verdade? E as características do processo de povoamento nos diferentes períodos da história, ele foi é, é, relacionado, aliás, estava e está relacionado com o modo de vida, né? Com o trato econômico, com a atividade econômica em que o país viveu ao seu tempo. É claro que as pessoas constantemente estão a buscar melhores condições de vida, atraídas por novas atividades econômicas. E aí, nesse momento, vocês devem memorizar, porque eu estou vendo lá na prova isso aí, tá? Século XVI, século XVII, tá? Nós tivemos aí a cana, o espaço territorial econômico brasileiro foi tomado de conta pela cana de açúcar, tá? Século XVIII, nós já tivemos aí o ouro, né? O ouro, pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste e até mesmo de Portugal, povoando aí Minas Gerais na busca de ouro, tá? Então, século XVIII, ouro. Século XIX, nós já tivemos aí o cultivo do café, tá? Século XIX, nós atraímos vários imigrantes de outras regiões do país, e para a região sudeste, né? Sobretudo ali São Paulo, Minas, tá? No século XX e XXI, nós tivemos aí a lógica da indústria, veja aí também a região sul, sudeste, pontos lilás aí, né? Com várias concentrações industriais, tá bom? Aproveite o mapa, observe bem esse mapa, né? Ele poderá estar exatamente lá na sua prova. Então tá aí, ó, perguntinha, como foi essas atividades econômicas aí realizadas do século XVI até o século XXI? Então, século XVI, século XVII, aqui nós encontramos, sobretudo, século XVI, século XVII, nós tivemos aqui a cana, né? Cana de açúcar, né? Século XVIII, nós tivemos o ouro, né? O ouro. Século XIX, tá? Nós tivemos o café, século XX, século XXI, a indústria, tá bom? Leva isso para a prova, né? Nós sabemos, o nosso povoamento brasileiro foi feito exatamente por essa miscigenação racial, essa mistura aí de raças, né? Indígenas, negros, brancos, europeus, né? E os indígenas, importante que vocês levem pontualmente esses tópicos aí, tá? Os portugueses chegaram às terras aqui americanas, né, da América do Sul, que formariam hoje, que formaram o que hoje nós chamamos de Brasil. Quando eles chegaram, aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos residiam aqui no Brasil. E aí os portugueses avançavam, ocupando o território, e fatalmente nós tivemos conflitos, né? Milhares de indígenas foram dizimados, né? Exterminados. Por exemplo, lá
em Teresina, Piauí, os índios Putis, né? Domingos Jorge Velho exterminou os Putis, né? Outros povos foram expulsos do litoral, eles saíram do litoral e iam para o interior do país, adentrando aí de floresta adentro. O censo demográfico de 2010, nós tínhamos uma população indígena de 896 mil habitantes, né? E aí, desse 896 mil, 517 mil vivem em terras indígenas, tá? E aí, nós temos pontualmente a distribuição indígena, né? Como você viu ali no próprio mapa. Os africanos também foram escravizados, né? Foram trazidos como força, né? No século XVI para realizar trabalho escravo em diferentes atividades econômicas, né? Cerca de 4 milhões de africanos, entre homens e mulheres, chegaram ao Brasil. Veja o mapa aí, olha só o mapa aí, ó, né? Vários africanos vindos de Senegal, Gâmbia, Nigéria, Congo, Tanzânia, Angola, todos eles vindo aqui para o Brasil, século XVII a século XIX, nós tivemos aí o trabalho escravo, e aí, lembrando que nessa época eles formaram aí os quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por negros que estavam escravizados, mas que fugiam, que queriam liberdade, né, em diferentes distantes, em locais, né, os quilombos, eles costumavam ser fortificados para resistir aos ataques de invasores, né, o maior quilombo foi o Quilombo dos Palmares, né, organizado em 11 aldeias, que durou cerca de 100 anos, de 1590 até 1694, né, que chegou inclusive a abrigar uma cidade de população, né, 20 mil pessoas, né, só que o Domingos Jorge Velho também aniquilou aí o Quilombo de Palmares. É só para ressaltar que hoje ainda há comunidades quilombolas espalhadas por todo o Brasil, tá, formadas por descendentes de negros escravizados. Os povos africanos, efetivamente, como nós sabemos, eles contribuíram sim, com muita riqueza para a cultura brasileira, a língua, a comida, a religião, a música, a arte, tá? Então, esses pontos são pontos que vocês têm que levar para a prova. Os imigrantes também europeus, como portugueses, asiáticos, né? Europeus, eles representaram, sim, significativamente na composição da população brasileira. Por exemplo, 1500 a 1822, nós tivemos aqui a presença dos portugueses, né? Para colonizar, ocupar o território. Depois da independência do Brasil, os portugueses continuaram ainda a vir na condição de imigrantes para trabalhar em atividades urbanas. Então, assim como os indígenas, africanos, portugueses, todos eles contribuíram para a vasta e grandiosa riqueza cultural brasileira, tá? Muito importante. Os portugueses também, nós tivemos outros europeus que trouxeram, que vieram para cá, trazendo como asiáticos, como japoneses, tá? Trazendo seus hábitos, suas palavras, seus ritmos musicais, suas comidas, suas formas de arquitetura como construção, e a maioria desses imigrantes eles vieram trabalhar na agricultura, tá? Aí depois passaram para a cidade, né, como profissionais liberais, marceneiro, carpinteiro, pintores, mecânico, dentre outras profissões liberais, tá bom? Então foca bem nesses pontos aí. Mas se caísse na tua prova, que foram os caboclos ou mamelucos, tá? Verdade? É o relacionamento entre os colonizadores europeus e as índias que habitavam nas terras do Brasil, tá? Os mamelucos são descendentes, tá, dos colonizadores europeus com indígenas. Os mulatos, esses aí são filhos dos negros africanos com os brancos, né? E vice-versa, né? E os cafusos é a relação entre negros, africanos e os índios, tá bom? Então, muito cuidado aí com essas expressões, tudo isso vai significativamente representar um tópico na tua prova, tá certo? Então, a gente se despede por aqui, mas desejando para vocês aí boa sorte na prova de vocês de geografia.